Olá, pessoal! Nesse segundo vídeo sobre os indicadores de desempenho, vamos ensinar como calcular o indicador ET2, porcentagem de declividades anômalas. Nas diretrizes, temos como calcular esse indicador. No termo de referência, lá no item 4, podemos ver que o ET2, porcentagem de declividades anômalas, equivale a 24% do peso dos indicadores, o que é um peso muito significativo, é um dos mais relevantes. Mas o que são declividades anômalas? São todas as declividades que ultrapassam um determinado valor, referente à nossa declividade máxima, ou seja, antes de qualquer coisa, é importante determinar qual a declividade máxima que vocês têm para o projeto. Primeiramente, vamos voltar para o Saepro. Temos aqui nossa altimetria. Vou colocar aqui, para dar um zoom maior. Inicialmente, no projeto geométrico, em altimetria, precisamos criar um grade. Basta clicar aqui em criar novo grade. Traçamos uma linha que abrange todo o terreno. Todo o desenho do nosso perfil longitudinal. Você pode selecionar os pontos do lado de fora do desenho mesmo, que o programa identifica os pontos exatos inicial e final da altimetria. Dá um Enter para sair do comando. O grade faz parte de uma etapa posterior do projeto, então não vamos entrar no seu mérito. Ele precisa ser criado apenas para conseguirmos acessar o relatório de cotas de terraplanagem, que também não nos interessa nesse momento, mas nos mostra as cotas exatas do terreno por estaqueamento. Para isso, para acessar esse relatório, basta vir em Parâmetros, aqui o RCT, gera o relatório de cotas de terraplanagem. Com o relatório gerado, vamos exportar ele no formato de Excel, XLS. Vamos exportar. Aqui eu vou colocar como RCT3, porque eu já tinha feito alguns testes. E vamos abrir ele. No Excel, vamos manter apenas a coluna de quilômetro ou estaqueamento e do terreno, das cotas de terreno. Tendo as duas colunas, destaque e terreno, inicialmente percebemos que as estacas estão no formato texto, o que não é muito bom para nós, pois precisamos trabalhar com números. Portanto, vamos proceder da seguinte maneira. Selecionamos toda a coluna, viemos aqui no comando localizar e selecionar, substituir, nós vamos localizar nessa coluna o sinal de mais e substituir por nada. Vamos substituir tudo. O Excel vai fazer as substituições. Agora vamos com o botão direito do mouse nessa coluna e vamos em formatar células. Formatando as células, vamos vir aqui em personalizado. E aqui no tipo, vamos deixar elas no modelo 0 mais 000,000. Aí teremos novamente como estaca. Precisaremos de 3 colunas para trabalhar nisso. Vou iniciar criando a coluna de distância. Vou deixar tudo em maiúscula. Vamos precisar também da coluna ΔZ, da coluna declividade. Como vamos proceder? Na coluna distância, a primeira linha não vai ter nada, e a segunda vai ser a diferença de distância entre as estacas, entre a estaca atual e a anterior a ela. Então, vamos proceder da seguinte maneira. Estaca atual menos a anterior, para termos a diferença. Aqui, com um duplo clique,
levamos isso até o final. E o ΔZ vai ser a mesma coisa, só que a diferença de cota. Já a declividade, ela vai ser o nosso ΔZ dividido pela distância. Esse valor é interessante que ele esteja em porcentagem, com pelo menos 2 casas decimais. Vou colocar 3 aqui. E levamos até o final. Essa declividade nós teremos que confrontar com a nossa declividade de norma. Devemos verificar o valor da declividade de norma na tabela com os valores do DENIT em função da classe da rodovia e do relevo. Vou criar aqui uma célula de declividade de norma. Vou atribuir para a declividade de norma, por exemplo, o valor 0,1. Lembrando que esse não é o valor que vocês irão utilizar, é somente um exemplo. Vocês terão que colocar o valor correto. Essa célula vamos colocar para percentual e eu vou trabalhar com 3 casas também. Agora, a gente precisa confrontar esses valores. Então, vamos criar um teste lógico. O teste lógico vai ser da seguinte maneira. A gente vai comparar a nossa declividade com a declividade de norma. Se a nossa declividade for maior que a declividade de norma, então vamos somar a distância que ela é maior, para sabermos no final quanto de trecho a gente tem acima do valor de norma, que caracteriza o ET2. Então, aqui vamos fazer um teste lógico. Se a minha declividade for maior que a minha declividade de norma, então, ponto vírgula, somaremos essa distância. Será essa distância. Se não, vai ser zero. Fecha parênteses. Esse valor de declividade de norma, ele vai ser sempre esse valor para qualquer uma das declividades. Então, vamos torná-lo absoluto. Podemos selecionar ele e apertar F4. Opa. Cliquei sem querer antes de dar o Enter. Declividade de norma. F4. Enter. Como a minha declividade aqui é menor que 10%, ele colocou zero. Aqui eu dou um duplo clique para levar até embaixo. Aqui, por exemplo, temos 10,675, então ele somou a distância. Agora precisamos identificar a nossa extensão. Vamos fazer isso somando os valores da coluna lógica. Inicialmente, eu vou colocar aqui o valor da diretriz. A minha diretriz, eu vou olhar aqui no projeto mesmo, ela é 14.140,94. Para o meu teste, para vocês vai ser diferente. 14.140,94. A nossa extensão acima da norma
ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma aqui do F3 até o F709. A soma do F03 até o F709. Temos 3.200 metros de rampa acima da norma. Para calcular nosso ET2, será esse valor, será a razão entre a extensão acima da norma e a nossa diretriz. Desculpa, gente, esse valor não é a diretriz, é a extensão. É a minha extensão do trecho. Esse valor em porcentagem, vou colocar 2 casas decimais. Então, temos nosso valor do indicador ET2. Vou mudar aqui algumas declividades, por exemplo. Para 40, por exemplo. Ó, como muda. Ou não. Ctrl Z. Aqui eu vou aumentar, por exemplo, minha cota para 1.000. 10.000. Bem exagerado. Vai mudar meu valor ali. Ele mudou. Vou colocar mais uma aqui. 1.000. Ó, ele vai mudando. Se eu aumento minha cota, ele vai mudando, vai aumentando. Então é isso para o cálculo do indicador ET2. No próximo vídeo falaremos sobre o indicador ET3. Até mais!